Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o meu ecossistema de cadernos, agenda, bloquinhos que eu pretendo usar em 2026 para me ajudar na organização, nos meus estudos, trabalho. Então, vamos lá! A agenda que eu escolhi esse ano foi a mandala lunar. Ela é de um tamanho A5, inclusive todos os cadernos que eu tenho aqui são desse tamanho. Eu achei a mandala lunar desse ano muito bonita, eu já tive ela em outro ano, mas a desse ano está particularmente muito bonita, assim, com os detalhes em dourado. Vou mostrar ela um pouquinho por dentro para vocês, mas antes vou falar como eu pretendo usá-la, né? O que vai vir para cá. Eu vou usá-la como diário de gratidão, para colocar compromissos que eu quero deixar registrado, sabe? Por exemplo, um médico, uma ida a um veterinário, alguma prova, data de entrega de trabalho da faculdade, mas não essas coisas do cotidiano, sabe? Tipo, limpar a casa, levar roupa na costureira, essas coisas menorzinhas, assim, eu não vou colocar aqui. São mais compromissos maiores, mais importantes mesmo, sabe? E também vou usar para observar, né, os meus hábitos, as minhas metas, para ver se eu estou me aproximando mais, né, das minhas metas, dos meus objetivos ou não. Então, essa agenda, ela é muito, muito bonita. Ela vem com esse material, que eu não sei como chamar, um folder, é tipo um marca-páginas, só que um pouquinho maior. Essa página, eu acho ela muito, muito bonita. E no início dela vem vários escritos, assim, né, sobre a lua, ciclo menstrual, vamos ver o que mais. Várias questões, assim, né, de se observar, de autoconhecimento mesmo. Tem a explicação aqui de como usar a mandala lunar, que é esse círculo, né, que leva o nome da mandala lunar, né, que é essa agenda. E tem indicações aqui, né, de como usar, tem todas as lunações. E aí começa aqui com o calendário, né, todos os meses são seguidos e eu gostei muito. E o que me fez comprar, inclusive, foram essas ilustrações, assim, meio de aquarela. Eu achei muito coloridinho, assim, sabe? E se vocês forem percebendo, as cores usadas são de acordo com a estação do ano, né? Então, janeiro, fevereiro, bem colorido, assim, no verão. Março, abril começa a escurecer. Maio, junho vai ficando frio. Julho, agosto também. Aí, setembro, temos a primavera. Começa a ficar colorido de novo, até que fica bem colorido com a chegada do verão de novo. Eu achei muito bonito, sabe, essa mudança. Inclusive, ela é toda coloridinha, né? Seguindo essas cores, assim, da passagem das estações. Eu gosto muito de observar a natureza, né? Seja as estações do ano, seja as fases da lua, o céu, como os animais se comportam. Então, eu gosto muito que essa agenda tenha essa integração, sabe? Das estações, das fases da lua, as cores. Então, aqui começam as lunações, né? Que é onde a gente pode fazer um habit tracker, sabe? Pode colocar aqui, né? A menstruação, deixa eu colocar pra vocês mais pertinho. Também tem essas gotinhas, eles fazem assim pra anotar a menstruação, né? Pra quem menstrua. Mas se não, dá pra usar cada um desses quadradinhos, né? De várias formas, pra anotando, seja lá o que você quiser, né? Se tomou bastante água, se passou protetor solar, se fez exercício físico, enfim. E todas as páginas, assim, das lunações, então, seguem as cores, né, das estações. Então, aqui, né, julho e agosto, já é mais escurinho. Essa aqui, ó, 6 de dezembro a 8 de dezembro a 6 de janeiro. Mais clara, porque é do verão, né, então ela segue essas cores que eu acho muito, muito bonita.
Como eu disse antes, né, eu já tive uma mandala lunar, usei um pouco, depois eu enchi o saco, não sei se essa organização é a melhor pra mim, considerando que ela se organiza pela alunação. Eu entendo isso, mas eu acho que eu prefiro me organizar por mês, sabe? De, sei lá, 1º de janeiro a 31 de janeiro, do que de acordo com a alunação. Eu acho que eu prefiro na horizontal, ou na horizontal, no caso assim, né? Ou na vertical, do que em círculo. Eu acho que assim é meio esquisito pra eu entender o que tá acontecendo, embora tenha todas as datas, assim. Mas eu acho que eu visualizo melhor se os hábitos estão na horizontal ou na vertical. Mas eu gosto de perceber os meus hábitos de acordo com as fases da lua também, porque a gente vai mudando de acordo com as fases da lua. Então, vou usando conforme fizer sentido pra mim. Se assim como no outro ano, né, eu encher o saco, deixar de fazer sentido, eu paro de usar e tá tudo bem. Então, gente, abri aqui no mês de abril, porque no mês de janeiro, né, eu já tô usando, já tem coisas escritas. Mas essa agenda, como eu disse, né, ela é muito baseada nas fases da lua. Então, todo dia que tem uma lua cheia, o dia ocupa a página inteira. E os outros dias que tem outras luas, aí a página é dividida para 2 dias, né? No caso aqui, 30 de março, 31 de março, e aqui do outro lado, 1º de abril. Então, é sempre assim. Tem uma linha bem fininha que divide um dia do outro. E a agenda segue assim, e eu acho que ela é muito bonita, assim, sabe? Esses tons, essa vibe meio aquarela, assim, né? E vira e mexe tem alguma ilustração, tem algum escrito. Achei ela muito bonita. E aqui no final tem algumas páginas pontilhadas pra gente escrever, né, o que a gente quiser. Aqui eu coloquei minhas metas, coloquei algumas coisas de 2025 que eu queria deixar registrado aqui. Enfim, eu gostei muito dessa agenda, eu achei ela muito bonitinha aqui. É que não aparece muito, né, gente? Mas ela é coloridinha aqui por causa das páginas, né? Então ela acaba ficando coloridinha, eu acho muito bonitinha. Ela tem um material meio peluciado, aveludado, e aí acaba juntando às vezes um pouquinho de pelo. Eu tenho 3 cachorros em casa, né, como vocês podem ver. Tem pelos aqui na agenda, mas eu gosto muito, acho ela muito bonita, então ela vai me acompanhar aqui no ano de 2026. Como eu disse pra vocês, eu não pretendo colocar compromissos mais superficiais ali na mandala lunar. Para isso, eu pretendo usar esses post-its. Eu fiz isso ao longo de 2024 e 2025, com esses post-its mesmo, mas eu ainda tenho muitas folhas deles e vou seguir usando. Então, o jeito que eu gosto de anotar neles é ou por dia, né? Quando o dia tem muitas tarefas, eu gosto de colocar, tipo, hoje, ou to do, e ir colocando assim pra ir dando check. Ou eu coloco também essa semana, 2 pontos. E eu vou colocando as tarefas que não necessariamente tem um dia específico, mas que são coisas que eu quero fazer naquela semana, ou que eu preciso fazer, né? Por exemplo, levar uma roupa na costureira, passar aspirador na casa, enfim, coisas mais pontuais, assim, sabe? Do cotidiano. Eu gosto de colocar aqui nesses post-its, depois no fim do dia eu arranco a folhinha, rasgo, coloco fora e funciona bem. Eu gosto muito deles, acho as cores bem bonitas, principalmente o roxo e o rosa. O verde eu não gosto muito, mas usarei todos. Agora vamos para 2 caderninhos iguais. O primeiro deles eu venho usando desde 2025, eu acho. Talvez no fim de 2024. Não que eu use esse caderno aqui, né? Esse que está aqui. Mas eu venho comprando esses caderninhos assim, ele também é A5. E é aquele tipo de caderno que todo mundo conhece, sabe? Simplesinho. Esse aqui tem 96 folhas, a gramatura é 56. Então, são aqueles cadernos assim... Deixa eu abrir um lugar que não tenha nada escrito. Aquele tipo de caderno que tem a folha, assim...
bem fininha, quase transparente, mas até acho legal, assim, trazer essa reflexão, né? Porque quando a gente gosta de itens de papelaria, a gente tá acostumada, né, a agendas, cadernos, que tem uma gramatura melhor, que tem uma capa linda, né? Enfim, como a mandala lunar, por exemplo, né, que é mais caro, mais elaborado, enfim. Mas, às vezes, cadernos baratinhos também nos servem e podem ser usados, assim, para dar até um balanço, sabe? Entre os itens mais caros, os itens mais baratos. Então, esse daqui eu uso para o meu trabalho. Eu gosto de fazer anotações dos meus atendimentos aqui. São coisas que eu preciso deixar registrado por 3 meses e é o tempo que dura cada um desses caderninhos aqui para mim. 3 meses, 4 meses, mais ou menos. Depois eu rasgo e coloco fora. Então, esse tipo de caderninho eu gosto muito porque eu não preciso de um caderno que tenha uma qualidade melhor, uma gramatura maior, para fazer anotações do meu trabalho, sabe? Então, gosto desse tipo de caderninho. Esse daqui eu acho que custou uns R$ 8 e me serve muito bem. E muito parecido com o outro, né? Praticamente igual, tenho esse daqui pretinho. A diferença deles é que o outro tem 96 folhas e esse daqui tem 80. Mas ambos têm a gramatura 56. Também, né, da Tilibra, as folhas fininhas. Mesma coisa, gente. Esse caderno aqui, como eu uso muito esse tipo de caderninho pro meu trabalho, eu sempre tenho vários em casa. Agora eu tenho esse daqui que tá em uso, aquele azul também, né, pro meu trabalho. E eu tenho mais 2 pretos em branco, que são os cadernos que eu vou usar ao longo do ano pro meu trabalho, né, pra fazer anotações do meu trabalho. Eu compro sempre, assim, né, 2, 3, porque eu compro pela internet, eu acho mais prático, assim, já comprar, fazer um mini estoque, porque são cadernos que eu uso muito mesmo. Esse caderno aqui, né, já que tava ali paradinho, eu decidi usar aqui pro YouTube, para ir colocando ideias de vídeos, fazer mini roteiros de vídeos, né, do que eu quero mostrar aqui para vocês, em relação, por exemplo, ao desafio de 1 ano sem comprar itens de papelaria. Tô anotando aqui, né, os meus sentimentos ao longo dos meses, como tem sido, né, não comprar, se eu comprei alguma coisa ou não, né, isso aí vai virar vídeo, daqui a pouco vocês veem aí no canal. Então, tenho anotado aqui e também estou fazendo anotações do meu trabalho, mas são anotações diferentes do caderno azul. Aqui são mais ideias de produtos que eu posso oferecer, de serviços que eu posso oferecer no meu trabalho. É mais uma questão de ideias mesmo, assim, e como colocar em prática essas ideias, enquanto o caderno azul são coisas que já estão acontecendo no meu trabalho, digamos assim. Então, é assim, gente, às vezes um caderno baratinho já é o suficiente para nós, já cumpre a sua função. Porém, às vezes a gente quer um caderno chique, caro, gourmet, especial, que faça nossos olhos brilharem, que faça nosso coração ficar quentinho. Se você é uma pessoa que gosta de itens de papelaria, eu sei que você me entende. E eu estava de olho nesse caderno aqui há muito tempo. Ele é de uma papelaria americana, ele foi feito em Nova York. E eu acho ele lindo. Vocês não conseguem ver pela câmera a beleza dele, mas ele é em relevo. As folhas dele, né, ao menos a lombada, assim, é toda dourada. Tem um fitilho. Eu acho que ele tem uma vibe meio indiano. Não sei porquê, mas eu acho que tem uma vibe indiana. Ele tem, assim, uns reflexos em dourado. Eu acho ele muito, muito, muito bonito. Essa parte aqui eu acho ele lindíssimo, sabe? Acho que agora vocês conseguiram ver melhor o brilho, né? Ele fica muito bonito assim, sabe? Na estante. E ele é lindíssimo, gente. E então ele é um caderno pautado com folhas pólen. Eu uso ele para estudos de autoconhecimento.
Seja em relação à astrologia, seja em relação ao desenho humano. Eu gosto muito de coisas da Índia, então tem algumas coisas aqui de yoga, de sânscrito, de hinduísmo também. Venho usando esse caderno desde algum momento do segundo semestre do ano passado. Eu não me lembro quando eu comprei exatamente, eu acho que foi perto da Black Friday, comprei ele numa promoção, porque esses cadernos aqui são carinhos. Eu acho que foi uns R$ 98. Ele é dessa marca aqui, ó. As folhas dele são grossinhas. Acho que a gramatura deve ser 90, talvez. Talvez até um pouquinho mais. Então, esse é um caderno, assim, especial, sabe? De autoconhecimento. Seja a partir de algo que eu leio, algo que eu ouço em algum vídeo, em alguma palestra. Reflexões que eu faço até do meu trabalho mesmo, né? Eu sou terapeuta. Eu estudo psicologia, mas eu trabalho como terapeuta holística. Então, às vezes, eu escuto algumas coisas dos pacientes que me remetem à minha própria vida e eu reflito, assim, sobre algumas coisas, sabe? Então, é um caderno muito, assim, de reflexão, de autoconhecimento e de estudo. E, como eu disse, né, eu estudo psicologia e esse não é o meu caderno da faculdade especificamente, mas ele é um caderno que eu anoto coisas de psicanálise, que é a abordagem uma das abordagens que eu mais me identifico, né? Eu gosto muito da psicanálise, da psicologia junguiana, mas esse é um caderno de psicanálise para estudos além da faculdade. Então, coloquei aqui um post-it, gente, porque tem meu nome e sobrenome. Então, até nem vou indicar esse caderno para vocês, assim, porque eu conheci ele a partir de uma papelaria do Instagram, mas a papelaria fechou. Então, vocês não conseguiriam comprar esse caderno, né? Mas ele tem folhas bem grossinhas, é um caderno reposicionável, sabe? As folhas dele tem gramatura 120. Nossa, eu marquei muito torto, né? Meu Deus. Eu gosto muito, muito dele. E esse é um caderno só de psicanálise freudiana. Tenho um outro caderno que eu já mostro pra vocês, que é de outros autores psicanalistas também. Esse é um caderno que foi um pouco mais carinho, assim, porque ele é personalizado, né? Eu pude escolher a cor do espiral, pude escolher a capa, a gramatura das folhas, se eu queria elas pautadas ou não, pude colocar meu nome aqui. Então, esse é um caderno, assim, que eu acho que custou uns R$ 80. Infelizmente, a papelaria fechou, mas gosto muito dele. E aí, eu tenho este outro caderno, da mesma papelaria do outro, que era essa Paper Co. Eu acho ele muito lindo. Esse espiral aqui, ele é bronze e desse daqui é dourado. Eu gostei muito desse caderno e coloquei aqui uma folha que eu colei, gente, porque deu ruim aqui na capa. Eu colei uns post-its, ficou colado. Enfim, ignorem. Mas esse também é um caderno de psicanálise, né, como eu disse, mas de outros autores. Tem outras reflexões aqui. Mas são dois cadernos que eu faço anotações, né, para além da faculdade. Então, gente, esses são os meus materiais, né, cadernos, agenda, bloquinhos, que eu pretendo usar em 2026 para me ajudar tanto nos meus estudos, quanto na minha organização, diário de gratidão, enfim. Esses são os materiais, como vocês viram, né? Tem caderno baratinho, tem agenda um pouco mais cara, tem caderno bem caro, tem caderno mais ou menos caro. Eu acho que é importante a gente refletir, assim, sobre os nossos hábitos de consumo, né? Como eu disse, às vezes um caderno baratinho vai nos servir bem. Às vezes a gente quer se mimar e ter algo mais personalizado, algo mais especial, algo que brilha mais os nossos olhos, mas a gente pode ir fazendo esse balanço, né, do que a gente pode poupar, pode economizar, no que a gente pode se trazer, né, esse quentinho no coração a partir de algum item de papelaria. Mas eu acho que é importante a gente sempre refletir, assim, né, se a gente precisa de mais um caderninho, se aquela agenda, se aquele planner
vai ser funcional pra gente mesmo ou não, se a gente só tá comprando porque tá famoso na internet ou porque a gente achou muito bonito, mas talvez não vai ser funcional, né? Então, gosto sempre de pensar nisso, né? Eu já comprei muita agenda que eu não usei, muito planner cheio de funcionalidades que eu não usava, né? Então, acho que a gente tem que sempre pensar, né? O que a gente precisa, o que a gente vai anotar, seja na agenda, no planner, no caderninho, enfim, se a gente precisa mesmo daquilo ou não, do que a gente precisa para fazer uma compra mais consciente. Afinal, nosso dinheiro não veio do nada, né? É fruto de trabalho que leva tempo, que leva dedicação. Então, é legal a gente fazer compras com mais consciência, né? Então, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!